Hello guys, tudo bem com vocês? Meu nome é Jéssica, eu tenho 28 anos, atualmente eu moro em Heidelberg, no sul da Alemanha, e hoje eu estou aqui para gravar uma aula sobre o pós-au pair. Vamos seguir então para o Ausbildung. Então, o que é o Ausbildung, né? O Ausbildung, ele é um curso de nível superior. Ele não é igual o que a gente chama de curso técnico no Brasil, ele tem um nível a mais, ele de fato tem nível de curso superior, porque no Brasil o curso técnico é técnico, não é nível superior, é técnico. Tecnólogo no Brasil é nível superior, mas técnico não é nível superior, é técnico apenas. O Ausbildung, ele é um curso de nível superior. Existem Ausbildungs, curso de Ausbildung que você vai estudar e no final dos seus estudos você vai receber um diploma de bacharelado, que é a mesma coisa que você recebe quando você estuda na universidade. Então, assim, como eu falei, o Ausbildung, ele é um estudo, um curso de nível superior. Você vai aprender uma profissão e ele é válido na Europa toda, tá bom? Todos os cursos de Ausbildung são válidos na Europa toda. Só que ele é diferente da graduação especificamente, né? Porque você não faz numa universidade. Quer dizer, depende. Tem alguns Ausbildungs você estuda assim na universidade. Depende aí do local especificamente que for te contratar. Mas qual que é o diferencial do Ausbildung? Você geralmente vai trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Ou seja, normalmente a carga horária é 40 horas semanais e essas 40 horas semanais são divididas entre trabalho e estudo. E é por isso que você recebe. Então sim, durante o Ausbildung você recebe um valor porque você também está trabalhando. Existem alguns cursos que é apenas estudo, que você não tem a parte da prática junto, então nesses você não recebe o salário. Quem faz Ausbildung pode aplicar para o Studentenheim, que é de fato as repúblicas estudantis, e normalmente essas repúblicas são subsidiadas pela própria cidade e por isso elas são mais baratas. Então fica a dica aí para quem for aplicar para Ausbildung. Quais requisitos eu preciso preencher para poder me candidatar a um Ausbildung? Aí aqui a gente já complica mais um pouco, porque aqui existe sim certos pré-requisitos, principalmente porque você vai aprender uma profissão e você vai estudar. Então aqui o alemão entra em peso. Na grande maioria das vagas é exigido o B2 e na grande maioria das vagas é exigido também a prova de proficiência do B2. Pode ser que uma vaga ali aceite com B1? Sim. Pode ser que alguma vaga aceite apenas com C1? Sim. Existem essas vagas também, vai depender de onde você vai estudar especificamente, né? Se você for fazer o seu Ausbildung em uma universidade, por exemplo, muito provavelmente eles vão te exigir o C1, porque a universidade exige C1. Então, depende aí exatamente do seu curso, de onde você vai estudar especificamente e tudo mais. Além disso, você precisa do Anerkennung, que é a validação de diploma do seu ensino médio. Enfim, aqui existe uma controvérsia, porque na lei especificamente, na Gesetz de Aufenthaltstitel do parágrafo 17, ele fala que o diploma brasileiro, né, que o ensino médio brasileiro, ele é equivalente ao Realschule. Todo brasileiro tem essa equivalência ao Realschule. Isso é o que está na lei. Mas, porém, todavia, entretanto, contudo, como a gente sabe que na Alemanha, os estados têm uma certa autonomia. Na grande maioria dos estados isso não vai funcionar e você apresentar essa lei não vai funcionar, porque eles têm uma autonomia e essa lei, ela não é na lei geral, não está determinada pela lei geral. Então os estados podem exigir outras coisas, tá? Eles podem sim continuar exigindo a validação do diploma, que é o que ainda acontece na maioria dos estados. Na verdade, eu conheço uma única pessoa que conseguiu entrar no Ausbildung sem precisar fazer a validação de diploma apresentando essa lei. Na grande maioria das vezes, em todas as outras vezes, não funcionou, porque, como eu disse, os estados e as escolas têm essa autonomia de exigir que você faça ou não. Então, muito possivelmente, eu diria que tem 95% de chance de você precisar de fazer a validação de diploma do seu ensino médio.
Então você vai precisar do idioma, da validação de diploma e também montar o seu B-Verbo, né? E aqui você já precisa de montar um B-Verbo com muito carinho, com muita dedicação, um B-Verbo único para cada local que você aplica. Assim, o único que eu digo é mudando a carta de motivação, né? Porque a carta de motivação faz parte do B-Verbo. Quais são os documentos do B-Verbo, né? Os seus documentos do ensino médio, da graduação, caso você tenha uma graduação, porque daí o ensino médio mais a graduação ele é equivalente ao Abitur, só o ensino médio é equivalente ao Realschule. E existem Ausbildungs que pede Realschule como pré-requisito para fazer, e existem Ausbildungs que pede Abitur como pré-requisito para fazer. Então aqui de forma geral é isso que você precisa. O seu B-Verbo, como eu estava falando, ele é constituído do seu diploma do ensino médio. Aqui você precisa da tradução juramentada, possivelmente ele também precisa estar apostilado com a apostila diária, então antes mesmo de vir para o Brasil já apostila os seus documentos, os seus documentos escolares, tá bom? Se você tem alguma intenção de estudar ou trabalhar na Alemanha, apostile todos os seus documentos escolares antes de chegar na Alemanha, porque isso você só pode ser feito só pode fazer no Brasil. Então você vai precisar dos seus documentos escolares apostilados e com tradução juramentada. Você vai precisar de uma foto de aplicação. Você vai precisar também do seu currículo em alemão e de uma carta de motivação em alemão. Isso, né, é o B-Verbo. E daí você montando o seu B-Verbo e tendo o Anerkennung, né, a validação de diploma, você pode aplicar aí para as vagas. Então esses são os pré-requisitos que você precisa, e do idioma, né, do idioma também. Como fazer uma boa carta de motivação? Bom, aqui existem vários documentos, né, várias formas de você aí na internet que você pode pegar como base, mas eu vou simplificar porque eu também tenho um conteúdo muito denso sobre B-Verbo, carta de motivação nas minhas redes sociais. Mas enfim, de forma simplificada, como fazer uma boa carta de motivação. Você precisa de dividir a sua carta de motivação. Eu ensino, né, que essa é basicamente a melhor forma de você escrever uma boa carta de motivação. É você dividir a sua carta de motivação em 3 blocos. No primeiro bloco é sobre a apresentação. Na apresentação você vai falar sobre você, sobre quem você é, o que você fez não o que você fez, mas enfim, se você já estudou, por exemplo, um curso universitário, você pode colocar nessa carta, aí nessa parte do início, né, da apresentação. Você pode colocar informações sobre a sua universidade ou a sua escola. Aí nessa apresentação você pode, enfim, por exemplo, tem gente que gosta de falar assim, porque eu estudei numa das melhores universidades do Brasil. É aqui que você pode falar, na apresentação. Não é no currículo, tá? Porque eu já peguei currículo de mentorando que o mentorando escrevia assim, o nome da escola, da universidade, escrevia, está em 3º lugar da melhor universidade do Brasil. Não, essa informação não vai pro currículo, essa informação vai para a carta de motivação. Isso é o que você coloca ali na introdução, seu nome, sua idade, de onde você é, quando você chegou na Alemanha. O segundo bloco é para você desenvolver experiências. Mas quais tipos de experiências? Experiências que você teve naquela determinada área. Como a gente está falando sobre fazer um curso, né, de um ensino, você vai estudar, você vai aprender uma profissão, você não tem uma experiência de trabalho naquela área. Talvez você tenha, se você já tiver estudado no Brasil, já tiver feito, você pode colocar isso que vai te ajudar. Mas a grande maioria das pessoas não tem. Então você vai colocar coisas, por exemplo, experiências que você teve, como por exemplo, em feiras escolares, sabe? Que você pode inclusive frequentar algumas dessas feiras na Alemanha, falar que você foi num stand de tal lugar, que você viu tal profissão, que você ficou encantado com aquilo, que você tá aplicando porque você gostou muito. Você pode falar sobre voluntariados que você fez nessa área, ou pequenas experiências, pequenos contatos que você teve com essa área. Uma forma precisa de transmitir o porquê que você quer estudar esse curso através de experiências e contatos que você teve com esse universo desse curso específico. E o terceiro bloco é direcionado para cada empresa. Ou seja, mudou a empresa, mudou o terceiro bloco. Você tem que escrever o terceiro bloco focado na empresa. Estude sobre a empresa, pesquise mesmo
no site da empresa, quais são os conceitos, a ética da empresa. E daí você usa conceitos de coisas que você achou no site da empresa para falar que aquilo combina com você e que você tem aquelas determinadas qualidades e que você é a pessoa mais ideal para eles contratarem. A gente precisa de ter uma noção de que a carta de motivação, ela é como você vai vender o seu peixe. Você precisa falar sobre você, só que você precisa de lembrar que é sobre você naquela empresa. Então, se você tá falando algo que não é útil para aquela empresa, eles estão assim, ó, não estão se importando com você especificamente. Então, sempre tomar aí um cuidado. E a última pergunta aqui é qual a diferença entre um Ausbildung e um FSJ e entre um Ausbildung e um estúdio? Então, a diferença entre um Ausbildung e um FSJ é toda, né? Porque o trabalho voluntário, como eu já disse, você está ali apenas voluntariando. Você não aprende nada, não é uma profissão, você não está construindo uma profissão. E depois de fazer um voluntariado, você não pode trabalhar naquela determinada área que você fez o seu trabalho voluntário. Pelo menos não como estrangeiro e não como visto de trabalho. Agora, no Ausbildung, você está aprendendo uma profissão, você vai sair dali com um diploma. E esse diploma vai te permitir atuar nessa área, nessa profissão, dentro da Alemanha e na Europa, na União Europeia, pelo menos. No Brasil já é um pouco mais complicado essa questão de validação de diploma, mas na Alemanha e dentro da União Europeia você vai poder trabalhar. Agora, entre um Ausbildung e um estúdio, a diferença é pouca, na verdade. A principal diferença é que todo estúdio você termina com um diploma de bacharelado, um diploma universitário. No Ausbildung, a grande maioria não, mas alguns cursos sim. Alguns cursos você também termina com um diploma de bacharelado. E a principal diferença é que é a abordagem do ensino. No estúdio, né, na universidade, a abordagem é mais teórica. No Ausbildung, você também aprende uma profissão, só que a abordagem do ensino é diferente. A abordagem do ensino é 100% focada entre prática e teoria. Prática e teoria. Isso durante o curso todo. Tanto é que você trabalha, tanto é que você tem um contrato com uma empresa e com uma escola, ou com uma empresa e uma universidade. Então você tem um contrato duplo ali no Ausbildung, você tá trabalhando, essa empresa tá pagando todos os seus estudos e ainda tá te pagando um salário para você aprender aquela profissão. Então o que muda basicamente é a abordagem do ensino. Mas existem profissões, por exemplo, que só é ensinada no Ausbildung. Existem profissões que só é ensinada no sistema universitário. Existem profissões que é ensinada tanto no Ausbildung quanto no sistema universitário. E geralmente essas profissões você pode fazer também algo que é chamado Dualis Studium, que é essa mistura aí de Ausbildung e universidade. Você estuda no Dualis Studium, geralmente você estuda na universidade, mas você também tem uma prática, só que esse período de prático é bem menor, porque o foco ainda, ele tem essa pegada teórica da universidade, mas também tem a prática, só que com bem menos horas de práticas, e por isso você recebe menos também durante os seus estudos do Dualis Studium. Então eu acho que deu aqui para dar uma boa ideia para vocês do que é cada um desses programas, cada um desses processos. Eu espero que vocês tenham gostado. Novamente, meu nome é Jéssica. Eu tenho as minhas redes sociais, eu também tenho um curso sobre, especificamente sobre para quem quer trabalhar na Alemanha ou para quem quer fazer um Ausbildung na Alemanha. O meu curso ele é focado para isso. Ele pega toda a questão antes da Alemanha, né? Tudo que você precisa fazer no Brasil, conseguir a vaga, etc, etc e tal. O processo de aplicar de fato para o visto e toda essa burocracia, planejamento financeiro e as coisas que você precisa fazer quando você chega na Alemanha. É um curso bem completo e você pode me encontrar nas minhas redes sociais. Todas as minhas redes sociais é @GEH_paixão e o número 1. Ou seja, @GPaixão1. Todas as minhas redes sociais é essa e o meu canal no YouTube é Jéssica Paixão. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau!